vamos dividir a nossa tela. Antes de dividir a tela, eu vou colocar a lista de presença mais uma vez, para o caso de alguém não ter preenchido. E, por favor, fiquem à vontade para abrir o microfone quando quiserem falar. Se eu cair, se eu travar, me avise. Vamos começar, então. Essa mesma apresentaçãozinha aqui, esse mesmo Prezi, nós vamos usar depois em nazifascismo, tá? Então, hoje nós vamos ver crise de 29, e nas próximas aulas aí de História Geral, vem já, semana que vem, né? Não tem História do Brasil, que é segunda-feira, e segunda-feira é feriado, né? Não adianta querer insistir aí, ficar mandando mensagem, não tem aula segunda-feira, né? 7 de setembro. Aí depois, na quarta-feira, nós vamos ter a nossa aula de Geografia Geral, vai ser o nazifascismo. Mas hoje nós começamos aqui, ó, com a crise de 29, tá? Lembrando, crises cíclicas acontecem no capitalismo. A crise é inerente ao sistema capitalista. Porque é na crise que você tem, olha que coisa louca, inovação, é na crise que você tem aumento de produtividade, é na crise que você tem a modernização das técnicas de trabalho, é na crise que você tem a acumulação em que a empresa pequena fecha e é engolida pela grande, tá? É na crise que você tem a redução dos custos de produção com a redução dos salários. Então, gente, a crise é útil para o capitalismo. Olhem hoje em dia, o PIB brasileiro, ontem foi publicado isso, foi divulgado, o PIB brasileiro mergulhou 9% abaixo aí no abismo, né? Caiu 9,5% o PIB brasileiro. Numa situação em que ele já estava no fundo do poço, né? Aí nós tivemos que cavar um pouquinho. Pois bem, nós todos, vocês como alunos e nós nos reinventamos como profissionais, pegando só o nosso segmentozinho, com home office, com o trabalho, a educação remota, a utilização de ferramentas para videoconferências, etc, etc. Né? Muitas empresas, depois da crise, não voltam mais para o sistema presencial. Eu duvido até mesmo que 100% das matérias da escola sejam presenciais a partir do ano que vem com com o novo ensino médio, com o BNCC, né, as bases nacionais aí curriculares. Então, a crise gerada pela pandemia, por sua vez, trouxe, claro, um agravamento da situação econômica, mas trouxe inovação. Né? Então, por isso que eu digo, a crise é própria do sistema capitalista. Tá? Bom, vamos entender primeiro a situação dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial, né? Logo após a Primeira Guerra Mundial, os americanos saíram de uma situação de devedores para uma situação de credores, tá? A Europa, devastada pela guerra, com toda a sua produção voltada para a guerra, não tinha como acompanhar a pujança industrial dos Estados Unidos, que passou aí a ser responsável por quase metade de tudo que se produzia no mundo. Outra coisa ainda, né? Ainda antes da guerra, os Estados Unidos receberam grandes quantidades de imigrantes, ampliando o seu mercado consumidor, né? Imigrantes esses que trouxeram a sua excelência na produção industrial, né? Já eram mão de obra que tinha lidado com a indústria lá na Europa. E aí, os americanos tiveram chance, por exemplo, de sair com o modelo da linha de montagem do Ford, né? O modelo T sendo fabricado lá em grande quantidade, todos carros iguais, todos muito baratos, um controle, uma divisão do trabalho aí do chamado modelo Fordista, que barateou demais e aumentou demais também a produção. Pois bem, os americanos passam aí por uma fase de isolacionismo nos anos 20. Tá? Primeiro, os 14 pontos do Wilson, né, do presidente Woodrow Wilson, não foram adotados. Foi adotado o Tratado de Versalhes, né, uma política muito mais violenta contra
a Alemanha imperial, tá? Proposta pelos franceses e pelos ingleses. O presidente dos Estados Unidos desejava uma paz sem vitoriosos e sem derrotados, para evitar novas guerras. Mas o rancor, o ódio, né, acabou levando ao Tratado de Versalhes, que produziu um ressentimento gigantesco na Alemanha e gerou, inclusive, né, boa parte aí da responsabilidade pela ascensão de Adolf Hitler, né? Outra coisa, os Estados Unidos não participaram da bisavó da ONU, né, da Liga das Nações, que era um fórum internacional, uma tentativa de resolver de forma negociada os conflitos entre as nações. Os americanos, principal agente geopolítico mundial nos anos 20, não quis participar. Um país de imigrantes, como era nos Estados Unidos, se fechou à imigração, que nem hoje em dia, né? Não adianta querer se fechar à imigração. Não adianta. Ainda mais num mundo como o nosso, em que as trocas culturais, econômicas, comerciais e demográficas, e agora também de doenças, são tão intensas, né? Os americanos acreditavam piamente no liberalismo, na não intervenção do Estado na economia. Deixar a coisa acontecer, aquela tese liberal, deixar que o mercado se autorregule, a autorregulação do mercado. Deixe que os europeus resolvam seus problemas. E nós vamos ficar aqui assistindo tudo de camarote, né? Só que, ao longo dos anos 20, lá nos Estados Unidos, acontecia o seguinte: a produção estava aumentando muito, só que os salários não estavam aumentando. Durante algum tempo, foi possível cobrir a falta de um mercado interno através das exportações, tá? Durante o período de reconstrução dos países europeus, em que pese esses países estarem sendo reconstruídos, né? Eles estavam sendo reconstruídos, eles compravam bastante dos americanos, mas mesmo essa compra era limitada, porque eles haviam sido arrasados pela guerra. Porém, quando eles acabaram a sua reconstrução, eles começaram a privilegiar o seu próprio parque industrial, a sua própria produção, fechando eles também, através de tarifas protecionistas, o seu mercado para os produtos dos Estados Unidos. Então, os americanos não tinham mais mercado interno, porque não havia crescimento suficiente da renda, os salários eram muito baixos, né? Esse negócio de deixar salário muito baixo não presta, porque você comprime o seu mercado interno, e o mercado externo fechou, né? Por conta do fim da reconstrução europeia. Outra coisa que acontecia na época, todo mundo se achava investidor, sabe? Não, Samidana, vamos investir, pode pôr seu dinheiro na bolsa, besteira. Bolsa é para quem tem dinheiro e para quem pode perder, né? Pega um peão que nem eu, vai fazer o quê? Vai apostar na bolsa de valores? O cara vende o almoço para comprar a janta? Não dá, né? E os americanos entraram nessa, começaram a especular na bolsa, porque a produção não parava de aumentar. E quanto mais gente comprava ações na bolsa, mais as empresas se valorizavam. Só que elas produziam muito, mas não tinham para quem escoar essa produção. E os norte-americanos começaram a fazer o seguinte: pegar empréstimos para especular na bolsa de valores. Então ia no banco, pegava um empréstimo a 5% e especulava na bolsa esperando ganhar mais do que 5%. Estava tudo bem enquanto a bolsa estava crescendo, né? Só que quando vier aí a derrocada, vai todo mundo. Tinha gente que hipotecava a própria casa, pedia um empréstimo no banco como garantia a casa, para especular na bolsa, sabe? Eles começaram a agir de forma irresponsável. E a bolsa crescendo, que todo mundo está entrando no mercado como comprador, né? A bolsa de valores está tendo aí um aumento no preço das ações. Porém, veio a crise. Quando começaram a perceber,
quando começou-se a perceber que havia muita produção e essa produção não escoava, quando, quando os depósitos das fábricas já estavam cheios, o pátio da Ford já estava lotado, você é empresário, o que você vai fazer? Você vai ficar produzindo, pagando seu empregado sem vender nada? Não. Você começa a demitir. E quando você demite, aquele empregado já não vai mais comprar nada mesmo. E se ele já comprava pouco, aí que ele acaba não comprando nada. Além disso, você não tem como honrar, você empresário, não tem como honrar o seu empréstimo de capital de giro no banco. O banco eleva os juros. Você que pegou dinheiro emprestado no banco não tem como pagar, perde sua casa. Enfim, o banco não recebe de ninguém. O banco fica com um monte de casa, só que a mercadoria do banco não é casa. A mercadoria do banco é dinheiro. Essa crise, então, vai se alastrando da indústria para o consumo, do consumo para o sistema bancário, a coisa toda vai por água abaixo. E quando você percebe que as empresas estão começando a fechar, você quer vender suas ações. Aí todo mundo vai vender ações ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu na Quinta-feira Negra. Olha o preconceito. Na Quinta-feira Negra, 24 de outubro de 1929. As empresas vão falindo, o desemprego vai aumentando. O único país que fica livre disso, né, é a União Soviética, porque como era comunista, ela estava isolada do mundo capitalista. Só que os outros países não, né? Os outros países, inclusive o Brasil, vamos lembrar, a crise foi em 29, o Vargas já assume em 1930, porque a economia cafeeira entrou em crise, tá? E assim vai indo a situação. 29, o governo não faz nada, 30, o governo não faz nada, 31, o governo não faz nada, 32, temos eleições. Os dois candidatos ali empatados, cabeça a cabeça. No dia da eleição, eles estavam em situação de empate técnico. O Harding, do Partido Republicano, e o Roosevelt, do Partido Democrata. O Roosevelt não conseguiu dinheiro suficiente para comprar o último horário de propaganda política pelo rádio, que não tinha TV na época. O adversário dele ficou com o último horário. Então, ele ia ter uma vantagem, o adversário do Roosevelt. O último a falar sempre tem vantagem. Você sabe o que o outro falou, e aí você se defende, você ataca, enfim. Então, os dois tinham 5 minutos. Roosevelt ia falar 5 minutos no rádio, e depois o adversário dele, o Harding, ia falar 5 minutos no rádio. Pois bem, Roosevelt tinha direito a falar durante 5 minutos. E ele falou durante 2 minutos. E depois disso, como o tempo era dele, a rádio lá, as rádios em cadeia nacional, não transmitiram nada. Ficou só. Você imagine ficar 3 minutos ouvindo. As pessoas, quando começaram a ouvir, e mudavam para outra estação, e outra estação, elas desligaram o rádio. E ninguém ouviu o Harding falar, e Roosevelt ganhou a eleição. Pois bem, a partir de então, ele assume o poder. Olha aí, ó, no dia da Quinta-feira Negra, né? O pessoal em frente à Bolsa de Valores ali, né? Wall Street, o pessoal, os economistas se jogavam aqui dos prédios, né? Os economistas se jogavam da janela aqui para se matar. Você estava andando aqui na rua, caiu um economista na cabeça. Bom, aqui então o efeito dominó da crise, né? A crise atingiu todas as economias capitalistas. Olha aqui o desemprego, ó. Olha o desemprego, né, pessoal? Em milhões de pessoas, né? Desemprego aqui em 29 no auge e depois diminuindo. Peraí. Alguém mandou uma mensagem aqui, vamos ler a mensagem. O dia seguinte foi Black Friday. Black Friday aqui no Brasil. Como vai ser o Black Friday esse ano, hein? Tudo pela metade do dobro de novo? Bom, então vejam aqui, pessoal. Vejam como o Roosevelt consegue, depois da eleição dele, né, 32, né, o desemprego ainda vai aumentar. Ó. O Roosevelt vai colocar os preços, claro, caindo, né, e a produção industrial voltando lentamente a aumentar. O Roosevelt
Aqui, ó, a Bolsa de Valores subindo, 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 29 de outubro, quebra. Cai a Bolsa de Nova York, né? É a depressão econômica, tá? Depressão. Depressão, é isso aí. Recessão é quando você quando seu vizinho está desempregado, né? Recessão é quando seu vizinho está desempregado. Depressão é quando você está desempregado. Bom, então começa aí, né, com Roosevelt a recuperação da economia norte-americana através de um plano de governo que ele chamou de New Deal, né? Um novo arranjo, um novo jeitão de fazer as coisas. Uma maior intervenção do Estado na economia, fortemente inspirado na doutrina do, do John Maynard Keynes, né? John Maynard Keynes, tá? Então, controla os preços, controla a produção, investe em obras públicas para poder gerar empregos, né? E com isso, lá na Segunda Guerra Mundial, ele consegue tirar tirar os Estados Unidos da crise, né? Finalmente. Esse aqui é o nosso amigo aí, o Roosevelt, né? Inclusive esteve no Brasil, foi o grande líder norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial. Próximo encontro, nós vamos falar sobre o nazifascismo. Tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas sobre esse assunto? Tranquila? Então, não se esqueçam, Professor, no próximo... Oh, diga. eu vi, já tem um tempinho, eu vejo, eu acho que na pandemia mais pessoas começaram a investir na Bolsa de Valores. Acho que São Paulo ganhou 900 mil. Aí falou que isso iria abrir um círculo virtuoso para a economia. Isso é bom? Isso é Só que você ruim? tem que entender o seguinte, as pessoas estão investindo na Bolsa de Valores porque os juros estão muito baixos, né? E então renda fixa não dá mais. E por outro lado, também não dá mais para você colocar dinheiro na poupança. Então, quem tem algum dinheiro está direcionando para a Bolsa de Valores. O dólar já está nas alturas, não dá para comprar dólar barato para vender caro. Né? Então, se as pessoas tiverem paciência, tempo, para poder ficar lá 4, 5, 6 anos na Bolsa, ótimo. Porque ela tem um rendimento médio elevado. O problema é que de um dia para o outro ela pode cair. Né? Então, você quer ganhar dinheiro rápido, a Bolsa não é boa para isso. Tá? Você tem que procurar lá uma corretora, colocar seu dinheiro e esquecer esse dinheiro. E acompanhando, tal, e conversando com o seu corretor, diversificando seu portfólio de investimentos, né? Mas lembrar que você pode entrar com R$ 100 e sair com 99. Você pode perder dinheiro na Bolsa de Valores. Tá bom? Tudo bem? Então é isso. Um abraço, gente. Até amanhã. Amanhã não, né? Até terça-feira agora, né? Até terça-feira a gente se vê aí, tá? Para mais um momento. Tchau, tchau.